Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Valéria e eu serei a professora de vocês na disciplina de Biofísica. Antes de começar, eu gostaria de, primeiramente, deixar 4 dicas preciosas para vocês hoje. Dica número 1, anotem todas as suas dúvidas no papel, para depois vocês postarem lá no nosso fórum de discussão. Não fique com dúvida, aluno. Se você tem alguma dúvida em alguma atividade, algum exercício, anota e posta lá no nosso fórum de discussão. Assista a videoaula mais de uma vez. Eu quero te dizer uma coisa, nem sempre a primeira vez que você assiste a videoaula, você vai conseguir apreender todas as informações daquela videoaula. Portanto, provavelmente você vai ter que assistir ela mais de uma vez, ok? Terceira dica. Leia a apostila. A apostila ela é um material importantíssimo para vocês e eu sempre vou deixar alguns materiais complementares que vão auxiliar vocês na compreensão do conteúdo da disciplina. E por último, a nossa 4ª dica é: realize todas as atividades da sala virtual, tirando as suas dúvidas com os monitores. Vamos começar? Para início de conversa, sobre a disciplina de Biofísica, nós precisamos refletir um pouco no porquê é importante um estudante, um futuro licenciado em Biologia, aprender Física. E aí a gente tem que voltar na origem da palavra física. A palavra física ela vem do grego e significa physis, e essa palavra tem a ver com natureza. Natureza ou algo que é natural, e ela foi definida pelos gregos, e os gregos definiram a física como uma ciência que estuda a natureza e os fenômenos naturais. O que é um fenômeno natural? O fenômeno natural, ele é um acontecimento, é algo que você observa que está acontecendo na natureza, um evento que acontece na natureza. Se o fenômeno natural ele envolve os seres vivos, então a gente pode também dizer que esse fenômeno natural ele é um fenômeno biológico, porque ele está relacionado a um ser vivo. Quer ver um exemplo? Observe a imagem que nós vamos colocar para vocês aqui. O nosso exemplo aqui, que nós vamos dar para vocês, é o exemplo da fotossíntese. Você já ouviu falar da fotossíntese? Nós estudamos a fotossíntese e a fotossíntese ela é um fenômeno biológico que ela acontece com alguns seres vivos que são chamados de autótrofos. Dentre esses seres vivos a gente tem as plantas, as algas e as cianobactérias. O que nós aprendemos sobre a fotossíntese no ensino médio e nós vamos aprender mais profundamente no ensino superior? Primeiro, a fotossíntese ela é o meio pelo qual as plantas, vamos falar só das plantas, produzem o seu alimento a partir da energia luminosa. Em segundo lugar, para que a fotossíntese aconteça, além da luz, é preciso de gás carbônico e água. Os produtos finais da fotossíntese vão ser o quê? O açúcar, que é o alimento da planta, e ainda esse processo libera oxigênio. Parece simples, né? Mas você já parou para pensar como que luz ela vira comida? Aí a coisa complica, né? Para responder essa pergunta, nós precisamos entender não só o fenômeno biológico, a biologia por trás do processo de fotossíntese, mas a gente precisa aprender alguns conceitos de física e conceitos de química. Primeiramente, a fotossíntese ela é um processo de conversão de energia. Então, existe a energia luminosa, a energia da luz, tá? Não é só a energia do sol, energia luminosa, e essa energia ela é convertida em energia química, tá? Que vai estar presente nas ligações químicas da molécula de açúcar, lá no final da fotossíntese, que é o alimento da planta. É importante para nós entender propriedade da luz, que a luz ela se comporta como onda, ela pode se comportar como partícula, que ela tem as propriedades que nós aprendemos na ondulatória como comprimento de onda. Aí você pode me perguntar, professora, quem que vai absorver a luz? Aí a gente tem que lembrar que a clorofila é uma molécula química, e tem as suas propriedades químicas, funcionam como um pigmento, esse pigmento vai absorver energia luminosa.
Temos que lembrar que a fotossíntese envolve reações de oxidação e redução de moléculas, no qual algumas moléculas vão perder elétrons, outras moléculas ganham elétrons. E por fim, nós precisamos lembrar que existe toda uma química do metabolismo que envolve a fotossíntese. Existe uma série de reações químicas que vão envolver a fotossíntese, no qual o carbono inorgânico, que está presente na molécula de gás carbônico, CO2, ele vai ser convertido lá no final da fotossíntese em carbono orgânico, que é o açúcar. Vocês conseguem compreender o quão importante é estudar os seres vivos usando o conhecimento combinado da química, física e biologia simultaneamente? Essas três ciências juntas, elas formam aquilo que nós conhecemos como ciências da natureza, né? Ou ciências naturais. E diante disso tudo, como poderíamos definir então o que é a disciplina de biofísica? Vamos ver? Bom, a biofísica, ela pode ser definida como uma ciência natural, né? Como a gente falou, que envolve química, física e biologia, que estuda os seres vivos e a sua interação com o universo. Para isso, nós iremos aplicar os princípios básicos da física e da química, para compreender o funcionamento dos seres vivos e dos fenômenos biológicos que envolvem todos os seres vivos, usando o corpo humano como sistema biológico principal, mas não só o corpo humano, porque nós vamos dar outros exemplos sempre que possível. A biofísica, ela busca enxergar o ser vivo como um corpo. Esse corpo, ele ocupa um lugar no espaço, ele está transformando energia no seu ambiente o tempo todo, e ele existe num meio ambiente em que ele vai interagir com outros seres vivos. Nós iremos responder as seguintes perguntas ao longo dessa disciplina. Primeira pergunta: de que matéria são feitos os seres vivos? 2. Como os seres vivos eles utilizam a energia? 3. Por que determinados fenômenos levam um tempo para acontecer? 4. Como os seres interagem no tempo e no espaço entre si no universo natural? Para começarmos a responder essas perguntas, precisamos primeiramente aprender alguns conceitos importantes da física. O universo que está à nossa volta, ele é composto por 4 grandezas fundamentais ou dimensões da física. São essas as grandezas. Em primeiro lugar, nós temos como dimensão, fundamental, grandeza fundamental, a matéria, representada pela letra M. Em segundo, nós temos a energia, representada pela letra E. Terceiro, nós temos o espaço, que é representado pela letra L. Essas representações em letras estão em inglês, tá? É uma convenção internacional. E por último, a gente tem a dimensão do tempo, que é representada pela letra T, de time, em inglês. Essas grandezas, elas são ditas fundamentais porque não podem ser substituídas por nenhuma outra grandeza. E nós conseguimos identificar facilmente como que cada uma dessas dimensões, elas atuam no universo. E nós também podemos quantificar essas dimensões, essas grandezas fundamentais. Ou seja, nós podemos representar essas grandezas de forma numérica e associar uma unidade de medida a esses valores. Quer ver alguns exemplos? Quantos anos você tem? Eu não vou falar a minha idade. Mas quando eu pergunto a sua idade, eu estou falando de uma dessas dimensões aqui, que é a dimensão do tempo, que pode ser medido em minutos, em segundos, em dias, em anos, em décadas, em séculos e por aí vai. Quer ver outra pergunta? Qual é a sua altura? Eu tenho 1,69 m. Metro. Olha só a unidade de medida. Qual que é a distância entre a sua casa e a padaria mais perto? Quando eu falo dessa distância, eu estou falando de uma dessas dimensões. Está fazendo muito calor aí na cidade? Calor tem relação com energia,
que é também uma dimensão fundamental da física. Quando nós combinamos duas ou mais dessas grandezas fundamentais, nós criamos novas grandezas, que são chamadas de grandezas derivadas. Voltando ao nosso exemplo anterior, qual é a distância entre a sua casa e a padaria? E quanto tempo você demoraria até lá? Depende. Se você vai a pé, você vai de bicicleta, você vai de carro, você vai correndo, ou seja, depende da sua velocidade. A velocidade ela é uma grandeza derivada que relaciona a distância de deslocamento de um objeto e o tempo gasto por esse objeto para ele ir de um ponto até outro ponto. Agora vamos falar mais um pouco de cada uma dessas grandezas, né, individualmente e das suas características. As grandezas da física podem ser quantificadas e a esses valores nós atribuímos uma unidade de medida. Essas unidades de medidas elas foram estabelecidas por um sistema internacional de medidas, tá? Ou SI, como vocês vão ver nos livros didáticos. Esse sistema ele foi criado com o objetivo de uniformizar as unidades e todo mundo falar a mesma língua. É um sistema de padronização de unidades de medida. Nós temos então, por exemplo, um sistema que é chamado de MKS, que trata a distância em metros, M, a massa em quilogramas, kg, e o tempo em segundos, S. Mas também existem outras variações do sistema internacional, como por exemplo o sistema CGS, que relaciona a distância em centímetros, a massa em gramas e o tempo em segundos. É possível converter uma unidade de medida em outra, por exemplo, de quilograma em grama, desde que a gente saiba a relação entre elas. Por exemplo, 1 quilograma é igual a 1000 gramas. 1 metro é igual a 100 centímetros e 1 minuto são 60 segundos. Eu vou deixar uma lista de exercícios para a gente treinar essas conversões de unidade e relembrar como que isso acontece, tá? Como que isso funciona. Vamos começar então falando sobre a matéria. Quando dizemos que o universo ele é composto por matéria, estamos falando da massa dos objetos, dos corpos que estão presentes no universo. Qualquer coisa que tenha existência física ou real é matéria. Tudo que existe no universo conhecido ou vai se manifestar como matéria ou energia. A matéria pode ser encontrada nos estados sólido, líquido ou gasoso. São exemplos de matéria. O papel e a caneta que você está usando para fazer suas anotações é um exemplo de matéria. Mas existem as matérias vivas, que são formadas por compostos orgânicos, que somos nós mesmos, outros seres vivos. Em química nós aprendemos que essa matéria tem uma estrutura elementar e essa estrutura é chamada de átomo. A matéria ela é formada por átomos. E o átomo ele é a menor estrutura neutra que conserva características dos elementos químicos. E aí vocês podem pensar, de que é feito esse átomo então? E vocês já estão estudando isso em química. Veja comigo na próxima imagem. Vocês têm estudado na disciplina de química geral e orgânica que o átomo ele é composto por uma região central, que é denominada de núcleo, que é uma região densa, com carga positiva e que comporta a maior massa do átomo e possui partículas com carga positiva, que são os prótons, e partículas com carga neutra, que são os nêutrons. Ao redor dessa região central, existe uma nuvem eletrônica composta pelos elétrons que orbitam em torno do núcleo, organizados em camadas eletrônicas. Nós não podemos esquecer de que existem outras partículas subatômicas, os quarks, os neutrinos e por aí vai. E caso você tenha ficado curioso sobre elas, eu vou deixar alguns links aqui no fórum de artigos de revista de divulgação científicas que explicam mais sobre essas subpartículas atômicas. Voltando aos átomos, eles se combinam entre si por meio de ligações químicas
E a combinação de mais de um elemento químico formam moléculas. Quando essas moléculas elas são ditas simples, significa que elas são formadas pelo mesmo elemento químico, como por exemplo o gás oxigênio, que é formado por duas moléculas de oxigênio. As moléculas compostas já são formadas pela combinação de dois ou mais elementos químicos diferentes, como a molécula de água, que é formada pelo átomo de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Nós sabemos muito bem que a vida depende da água. Então, para nós biólogos, a molécula de água ela é fundamental para nós entendermos a biofísica. Agora que nós aprendemos de que a massa dos objetos ela é formada de matéria, que a matéria é formada pela combinação de várias moléculas e que as moléculas são formadas pela combinação de dois ou mais átomos, elementos químicos, nós precisamos fazer uma correção importante aqui. Quando alguém perguntar qual é o seu peso, a pessoa está querendo, do ponto de vista físico, saber qual é a quantidade de matéria que você tem. Qual é a sua massa em quilogramas e não o seu peso. Massa e peso na física são coisas diferentes. O peso, ele é uma força de atração física entre dois corpos e que varia de acordo com a massa. Quando comparamos um objeto com a Terra, o nosso planeta Terra, que é um objeto com massa gigante, se comparado com a nossa massa, essa força é denominada de força da gravidade. E é essa força que atrai todos os corpos na superfície para o centro da Terra. E é representada pelo produto da massa do objeto e da aceleração da gravidade, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado. A força da gravidade não só atrai os corpos para o centro da Terra, mas do ponto de vista do sistema fisiológico, a ausência de gravidade ela pode ser um grande problema. Um exemplo é a constituição da nossa massa óssea, do nosso osso. A ação da gravidade ela interfere com o remodelamento do osso, ou seja, o quanto de sais de cálcio e outros minerais são depositados no nosso osso. E é por isso que astronautas submetidos à gravidade zero por muito tempo experimentam perda de massa óssea. Vou deixar um desafio para você. Procure na internet que outros efeitos fisiológicos o corpo humano, em condição de zero gravidade, pode ser submetido. Pesquise lá e comente no nosso fórum de discussão. Nós falamos já da matéria e agora nós vamos falar no nosso próximo slide sobre o espaço. O espaço, que é representado pela letra L, mostra a distância, fala sobre a distância entre dois objetos, que no Sistema Internacional de Medidas ele é dado em metros, mas pode ser representado também pela área ocupada por um objeto e o volume. Nós podemos representar esse espaço usando uma única dimensão, quando nós falamos a distância de um objeto de um ponto a outro, mas os objetos de maneira geral, eles ocupam um espaço no universo, sempre em 3 dimensões, a largura, o comprimento e a espessura ou a profundidade. Nós podemos trabalhar com o espaço em 2 dimensões. E aí, quando a gente fala do espaço em bidimensional, a gente está falando da área do objeto. Ou ainda em 3 dimensões, que seria o volume. A unidade de área no Sistema Internacional é o metro ao quadrado e do volume é o metro cúbico. Mas é muito comum, para o volume, nós usarmos também as unidades de litro ou mililitro, L ou ml. A área é uma unidade muito importante na fisiologia do corpo humano. Existem várias regiões do nosso corpo que acomodam uma área de tecido ou órgão consideravelmente grande, dentro de um espaço relativamente pequeno. E isso tudo acontece no nosso corpo com um único objetivo: aumentar a área de superfície de contato. Um exemplo que eu vou mostrar para vocês é a área de superfície dos alvéolos pulmonares, como mostra aqui nessa imagem.
Os alvéolos pulmonares, eles são estruturas ramificadas, muito pequenas, que se localizam nos bronquíolos terminais, aqui representado nessa imagem, dentro dos pulmões. Essa região é uma região onde vai ocorrer as trocas gasosas, de tal forma que o oxigênio que nós precisamos na respiração e que vem do processo de inspiração, ele passará dos alvéolos para os capilares sanguíneos, que estão aqui mostrados em vermelho. E da mesma forma, o gás carbônico que nós expelimos no processo respiratório, ele passará dos capilares para os alvéolos e então será eliminado pelo corpo no processo de expiração. Essa região dos bronquíolos terminais é uma região que possui uma superfície de contato imensa e isso favorece o processo respiratório. Bom, a grandeza, espaço, pode dar origem a outras grandezas derivadas e uma delas é a densidade. A densidade, ela é uma grandeza que relaciona a massa de um objeto e o volume ocupado por esse objeto. A fórmula da densidade, portanto, é a massa dividida pelo volume. Dessa fórmula, nós podemos concluir que dois objetos, A e B, que têm a mesma massa, ou seja, a mesma quantidade de matéria, mas que ocupam volumes diferentes no universo, o objeto que tiver a maior densidade será aquele que ocupar o menor volume, pela mesma quantidade de massa. A massa é dada em gramas e o volume é dado em metros ou centímetro ao cubo. A densidade dos tecidos biológicos, ela é muito aproximada à densidade da água, que é em torno de 1 grama por centímetro cúbico. Por exemplo, a densidade do sangue humano é em torno de 1,057 gramas por centímetro cúbico. E essa densidade dos tecidos, em geral, no corpo humano, ela é relativamente constante, aquilo que a gente chama na fisiologia de homeostase, ou equilíbrio dinâmico. A exceção de tecido se aplica ao tecido ósseo, que é muito mais denso, porque ele tem uma matriz óssea, e essa matriz ela é compacta, composta por minerais, e por causa disso, a densidade do tecido ósseo é maior que os demais tecidos. Quer ver um exemplo da densidade aplicada ao nosso cotidiano? Quando a mulher entra na menopausa, elas devem rotineiramente monitorar a saúde dos seus ossos, através de um exame de imagem que é chamado de densitometria óssea. Esse exame ele permite identificar precocemente a diminuição da massa óssea do corpo, determinando, por exemplo, o risco de fraturas. O aparelho basicamente emite doses baixas de radiação ionizante que interagem com tecidos moles, músculo, e outros tecidos como gordura, e com tecidos mais duros, que é o tecido ósseo. Através de cálculos por mecanismos eletrônicos, é obtido o valor da densidade mineral óssea e o valor do conteúdo mineral ósseo. Se for diagnosticada a osteoporose, significa que existem regiões dos ossos do paciente que estão sofrendo algum tipo de perda de massa óssea. E essas porções do osso têm um aspecto poroso, como mostra aqui na figura, e elas são, por consequência, mais propensas a fraturas. Dando sequência ao estudo das grandezas fundamentais, nós vamos falar agora do tempo, da dimensão do tempo. O tempo ele é a percepção de uma sequência de eventos que está acontecendo de um determinado fenômeno. A unidade padrão do tempo é o segundo, mas a gente pode quantificar um determinado evento em dias, em horas. Existem eventos muito rápidos que são quantificados em milissegundos. O tempo ela é uma grandeza importante na biologia, pois trata da duração dos fenômenos biológicos. Na natureza, nós podemos observar que determinados eventos ocorrem de maneira cíclica. Por exemplo, as estações dos anos, o dia, a noite, as fases da lua, e tem outros exemplos que nós poderíamos dar. Dentro dos seres vivos, existem padrões cíclicos internos de funcionamento do organismo. E eu vou explicar para vocês como que eles funcionam na próxima imagem.
O nosso corpo ele possui um relógio interno, que ele é chamado de relógio biológico. E esse relógio ele regula diversas funções fisiológicas do corpo, que variam de acordo dentro, de um ciclo diário de 24 horas, que formam um ritmo, ou que é chamado também de ritmo circadiano. O que esse relógio circadiano ele faz? Ele fica monitorando o nosso meio externo, como, por exemplo, a luz, o dia, a noite, a temperatura. E o nosso meio interno, liberação de hormônios, de outras moléculas regulatórias. E ele vai fazendo alguns tipos de ajustes no relógio de acordo com as necessidades metabólicas do organismo. Algumas funções do corpo, como, por exemplo, a pressão arterial, a temperatura corporal, processos do metabolismo, como a liberação de determinados hormônios, eles são regulados de forma circadiana dentro de um ciclo de 24 horas. Veja algum desses exemplos nessa próxima imagem. Aqui está mostrando uma imagem e nessa imagem aqui está ilustrando o ritmo biológico. Tá? Começando então pelo início da manhã, por volta de 6 horas da manhã. Nem todo mundo acorda nesse horário, Mas vamos considerar que a gente já está começando a acordar nesse horário. Por volta do início da manhã, ocorre uma diminuição, na verdade, interrompe a produção da melatonina, a secreção da melatonina. A melatonina é um hormônio do sono, que nos prepara para o sono, durante a noite. E por que ela é interrompida? Ela é substituída por um outro tipo de hormônio que começa a ser secretado no início da manhã, que é o hormônio chamado de cortisol. O cortisol ele é o hormônio do estresse, tá? Mas em pequenas doses, nós liberamos ele ao longo da manhã, para quê? Para nos manter acordado. Então o cortisol ele nos tira de um estado de sono e nos coloca no estado de vigília. E ele começa a ser produzido no início da manhã e ele tem um pico de produção no finalzinho da manhã que nos deixa próximo do meio-dia em estado de alerta. É por isso que muitas pessoas, relatam que o maior estado de atenção dessas pessoas é no período da manhã. E isso é verdade, isso é fisiologicamente comprovado. Passando do horário do meio-dia, a gente tem mais ou menos no início da tarde um período de melhor coordenação. A nossa capacidade de coordenação ela é muito melhorada. E no final do dia, por volta de 5 a 6 horas da tarde, a gente tem um período de maior eficiência cardiovascular e força motora. E isso é bacana, porque nos favorece a prática da atividade física nesse horário. Passando para o horário da noite, por volta de 7, 8 horas da noite, a gente teria um período de maior pressão sanguínea, e essa pressão ela vai diminuindo, a gente atinge o máximo de temperatura corporal nesse período, e aí, começando por volta de 9, 10 da noite, a gente começa a produzir o hormônio do sono novamente, que é a melatonina, que vai nos preparar para o sono. E é por isso que muita gente tem dificuldade de estudar e trabalhar à noite, por isso que é realmente complicado às vezes. Quando nós chegamos, na madrugada, por volta de 4 horas da madrugada, é o período que a gente tem a menor temperatura corporal. E é por isso que muitas vezes a gente fala que sente um friozinho à noite. E isso é porque você atinge a menor temperatura do corpo nesse horário. Bom, pensando no tempo como uma grandeza fundamental, existem várias grandezas que derivam do tempo. E nós vamos ver como que essas grandezas se relacionam com outras dimensões agora. Os seres vivos e as suas partes estão em constante movimento, ou seja, eles mudam de posição no tempo e no espaço. Esse movimento ele pode ser medido por uma grandeza que é chamada de velocidade. A velocidade ela relaciona, então, a mudança de posição de um determinado objeto num dado espaço e num dado tempo. E ela é dada pelo espaço dividido por tempo, cuja unidade de medida é metro por segundo ou quilômetro por hora. Dessa grandeza, nós podemos concluir que
objetos que gastam menos tempo para percorrer a mesma distância, eles possuem uma maior velocidade. Vejamos alguns exemplos da biologia relacionada ao corpo humano e à grandeza de velocidade. Suponhamos que nós estejamos interessados em calcular a velocidade de uma hemácia na corrente sanguínea. Nós estabelecemos um ponto de partida e um ponto de chegada. E nós medimos a distância que essa hemácia ela gasta entre um ponto e outro, e ela é dada por 10 centímetros. E a hemácia gasta de um ponto a outro em torno de 2 segundos. E aí nós temos que responder, qual foi então, a velocidade da hemácia calculada em centímetro por segundo ou em metro por segundo, considerando que o cálculo para a velocidade é o espaço sobre o tempo. Vamos fazer esse cálculo? Então aqui eu coloquei a imagem de novo no slide para nós podermos calcular a velocidade da hemácia de um trajeto a outro no vaso sanguíneo. Então vamos colocar aqui, o espaço representado por S, que a hemácia está ocupando, percorrendo de um ponto a outro, é de 10 centímetros, e o tempo gasto para percorrer essa trajetória são de apenas 2 segundos. A velocidade ela é dada pelo espaço dividida por tempo. Então, nós podemos substituir aqui 10 centímetros dividido por 2 segundos. Nós temos, então, 5 centímetros por segundo. É o cálculo da velocidade. Se eu quiser saber, então, professora, eu quero saber em metro por segundo, como que eu faço a conversão de centímetro por segundo em metro por segundo? Nós precisamos lembrar de algumas regrinhas. Nós temos aqui a unidade do metro, tá? Lá em cima a gente teria a unidade do quilômetro, depois nós teríamos bem mais abaixo a unidade do metro. Abaixo do metro, a gente tem uma unidade que é chamada de decímetro e logo depois a gente tem a unidade que é o centímetro. 1 metro equivale a 100 centímetros, ou seja, eu estou pulando 2 casas e eu acrescento 2 zeros. Se eu quero sair do centímetro e eu quero calcular quantos centímetros equivale o metro, eu vou ter que diminuir 2 zeros, 2 casas decimais. Então, aqui no meu exercício, eu tenho 5 centímetros por segundo. Quanto que 5 centímetros representa em metro? Eu vou pegar o número 5, eu vou contar aqui uma casa, 2 casas e vou contar 1, 2, coloco aqui um 0, contei 2, vírgula, 0, e aí eu coloco metros por segundo. E aí eu descubro que a velocidade que a hemácia tem para realizar esse trajeto, que vai desse ponto inicial até esse ponto de chegada, foi de 0,05 metros por segundo ou 5 centímetros por segundo. Você acha que essa velocidade ela é rápida ou ela é lenta? Agora eu vou te dar um outro exemplo envolvendo o nosso sistema nervoso. O sistema nervoso ele é formado por uma rede de neurônios, tá? E esses neurônios eles se comunicam entre si por meio de sinais elétricos. E esses sinais elétricos, eles viajam de uma célula de neurônio a outra célula de neurônio e eles têm uma velocidade. A velocidade de propagação do impulso nervoso, que é essa mensagem elétrica passando de um neurônio a outro, ela pode atingir uma velocidade de até 200 metros por segundo ou 720 quilômetros por hora. Você acha que isso é rápido ou lento? Só para você ter uma medida de comparação. Um Boeing 747, que é uma aeronave a jato, ela pode atingir, em média, uma velocidade de 917 km por hora.
E agora, é rápido ou não é esse neurônio? E essa propagação do impulso nervoso? É bem rápido, né? Bom, além da velocidade, nós podemos usar o espaço e o tempo para derivar uma outra função que é chamada de aceleração. A aceleração é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Ou seja, ela é a rapidez com que a velocidade de um corpo ela vai mudando ao longo do tempo. Ela é uma grandeza chamada de vetorial. E, como toda grandeza vetorial, ela possui um módulo, ou seja, ela pode ser positiva ou negativa e nula, uma direção e um sentido. No Sistema Internacional de Medidas, a unidade de aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Se um determinado objeto ele se desloca com uma velocidade constante, então a aceleração desse objeto ela é nula, porque não está havendo mudança de velocidade. Já se a velocidade do objeto ela varia no sentido de aumentar ao longo do tempo, então a aceleração desse objeto ela é positiva. Voltando ao nosso exemplo da hemácia, a gente sabe que dificilmente a hemácia na corrente sanguínea ela manteria uma velocidade constante, uma vez que tem vasos de diferentes tamanhos, vasos tortuosos, tem vários obstáculos que a hemácia pode enfrentar, que podem causar uma desaceleração, ou seja, uma diminuição de velocidade ao longo do tempo. Vamos então calcular, numa situação hipotética, a aceleração da hemácia. Aqui nessa imagem está mostrando que a hemácia está percorrendo 3 distâncias, tá? Tem 3 pontos de observação aqui. Agora, só de observar as distâncias que estão sendo percorridas e o intervalo de tempo, você poderia dizer qual é o sentido e o módulo da aceleração? Ela vai ser nula, positiva ou negativa? Vamos calcular então a aceleração em unidades do Sistema Internacional, ou seja, em metro por segundo ao quadrado. E aí fica uma dica. Primeiro a gente precisa calcular a velocidade em cada um dos intervalos de tempo, para depois nós podermos calcular a aceleração. Mostrando aqui no slide, nós temos novamente a mesma imagem e aí nós temos 3 distâncias aqui representadas, ponto 1 ao ponto 2, ponto 2 ao ponto 3 e do ponto 3 ao ponto 4. Para a hemácia percorrer do ponto 1 ao ponto 2, ela percorreu uma distância, e aí eu vou calcular a primeira velocidade. Ela percorreu uma distância de 3 centímetros em 1 segundo. Transformando já o centímetro em metro, vocês lembram que eram 2 casas decimais para a esquerda? Nós vamos andar 2 casas então, 1, 2, 0,03 metros por segundo, né? Dividido por 1 dá 0,03 metros. A velocidade 2, que a hemácia está indo do ponto 2 ao ponto 3, ela percorreu uma distância de 6 centímetros, também em 1 segundo. Ou seja, percorreu uma distância maior, vocês estão observando, né? E aí a gente vai ter 0,06 metros por segundo. E a velocidade 3, que vai do ponto 3 ao ponto 4, foi uma distância de 9 centímetros também em 1 segundo. Ou seja, 0,09 metros por segundo. Para a gente calcular a aceleração, a gente vai ter que levar em consideração 2 pontos. Vamos levar em consideração a trajetória do 1 até o destino final, que é o ponto 4. E aí a gente vai ter que fazer a diferença da velocidade em relação ao tempo. Aqui a gente tem que uma velocidade de 0,09, subtraído de 0,03 e o tempo gasto, que foi de 1 segundo. Perdão?
3 segundos. Aqui nós temos 0,06 dividido por 3, o resultado final vai dar 0,02. 0,02 o que, gente? Metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de medida no sistema internacional, no caso aqui para aceleração. Bom, outra grandeza derivada é a grandeza da força, que nós já comentamos anteriormente quando falamos sobre a massa dos corpos. A força ela é dada pelo produto da massa multiplicado pela aceleração. E a unidade de força ela é dada no sistema internacional em newtons, que pode ser representado pela letra N. Como nós já dissemos anteriormente, a força ela é uma grandeza que se relaciona com a atração de dois corpos. Em nível molecular, a força tem relação com a capacidade das moléculas interagirem entre si por meio de forças de atração e forças de repulsão. Outro exemplo de aplicação da grandeza força é na força de contração muscular. Além disso, como nós já comentamos anteriormente, existe a força da gravidade, ou a força G. Ao redor da Terra, atua um campo gravitacional que atrai todos os objetos para o centro da Terra, por meio da força da gravidade ou força gravitacional. Quando os corpos eles chegam ao campo gravitacional, eles sofrem uma variação de velocidade, porque eles adquirem aceleração. E essa aceleração ela é chamada de aceleração da gravidade. E ela é representada pela letra G e tem um valor aproximado de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Uma outra grandeza derivada e que relaciona com a força é chamada de trabalho. O trabalho em física ele tem relação direta com outra grandeza fundamental que é a energia. E o trabalho ele é definido como o produto da força multiplicado pelo deslocamento ou a distância. A unidade no sistema internacional para o trabalho é o Newton por metro, né? Newton vezes metro, e que pode ser representada por Joule, pela letra J. É possível ainda relacionar o trabalho com o tempo. E quando eu relaciono trabalho no intervalo de tempo, eu estou falando de potência, que é uma outra grandeza derivada. A potência, ela é dada pelo trabalho realizado em um determinado intervalo de tempo. E ela é a capacidade ela é a capacidade de realizar trabalho, né, ou energia em função do tempo. E a unidade de medida no sistema internacional para a potência, ela é dada em joule por segundo ou em watts. Uma outra grandeza derivada é chamada de pressão, que relaciona a força exercida em uma determinada área. Como que essas duas grandezas, força e área, na pressão, elas vão se relacionar? Para uma mesma intensidade de força aplicada, então a força é mantida fixa, quanto menor for a área de aplicação da força, maior será a pressão. Lembre-se do salto alto. Quanto mais fino for o salto, maior é a pressão e maior é a dor que a gente sente no pé depois de algum tempo. Mas na biofísica dos sistemas fisiológicos, nós usamos bastante o conceito de pressão atmosférica, pressão osmótica e pressão arterial. Então, a pressão é usada bastante na biofísica. De todas essas três, eu vou comentar rapidamente com você sobre a pressão arterial. Bom, o sangue, ele é bombeado pelo coração. O coração é uma bomba formada de músculo cardíaco principalmente, e esse sangue ele fica circulando dentro de vasos sanguíneos. Existem vasos de diferente calibre, tá? Que nós vamos estudar isso ainda em fisiologia. Existe, por exemplo, as artérias, que são vasos de grande calibre, e veias. Vasos menores, que são chamados de arteríolas ou vênulas. E vasos muito pequenininhos, né? Os menores vasos do corpo, que são chamados de capilares sanguíneos.
O sangue que circula dentro desses vasos, impulsionado pelo coração que vai exercer aquela força, esse sangue ele pressiona a parede das artérias. Então, e as artérias, né, os vasos de maneira geral, estou falando de artéria, mas pode ser os demais vasos, oferecem uma certa resistência a essa pressão exercida pelo sangue na parede do vaso. Pois bem, a pressão que o sangue exerce na parede das artérias, ela é chamada de pressão arterial. E nós podemos quantificar essa pressão e esses valores têm uma relação com a saúde do nosso coração e do nosso sistema circulatório. A pressão arterial ela é medida em milímetros de mercúrio e com essa medida são determinadas duas pressões. Uma pressão que é chamada de pressão máxima, quando o coração ele se contrai, que é chamado de sístole, e uma pressão mínima, quando o coração ele relaxa, que é chamado de diástole. O que significa então a pressão arterial 12/8? Significa uma pressão de 120 milímetros de mercúrio, pressão máxima, por 80 milímetros de mercúrio, que é a pressão mínima. Uma outra grandeza é chamada de viscosidade. E a viscosidade ela vai relacionar a força, a área e o tempo. A viscosidade é a resistência interna de um líquido, fluido ou gás. Pensa, por exemplo, no mel. Você acha que o mel ele é fluido ou ele é viscoso? Ele oferece uma maior resistência ou uma menor resistência em escoar em uma superfície por intervalo de tempo? O mel ele é viscoso, né? Pois é. A viscosidade e fluidez, elas são grandezas opostas. Quanto maior é a viscosidade de um líquido, menor é a fluidez desse líquido. Assim, por exemplo, quando comparamos com a água e óleo, quem tem maior viscosidade? Quem tem maior viscosidade é o óleo, se comparado com a água. A água, então, seria mais fluida. Essa propriedade da matéria, ela é muito importante na biofísica. Porque existem fluidos no nosso corpo que são mais viscosos do que a água, como por exemplo o muco, que é produzido no nosso aparelho respiratório, o muco, a secreção que é produzida no nosso sistema digestório, que serve para lubrificar os tubos desse sistema, outros fluidos que lubrificam as articulações, os ossos. O próprio sangue, ele tem um certo grau de viscosidade maior do que a viscosidade da água. Por exemplo, o sangue a 37 graus, ele é 4 vezes mais viscoso do que a água. E essa viscosidade ela pode ser aumentada à medida que a temperatura abaixa. Ou seja, quanto menor a temperatura, maior a viscosidade do sangue. Sabe uma consequência imediata dessa mudança de temperatura do sangue? Eu vou dar um exemplo de quanto que isso é importante para a fisiologia e para a nossa sobrevivência também. Um indivíduo que sofre um acidente e ele entra em estado de choque, a temperatura desse indivíduo ela tende a cair rapidamente. E o corpo, ele não dá conta de controlar essa queda de temperatura. Ele perde a capacidade de homeostase, de manter a temperatura mais ou menos em torno de 37,5. Essa queda de temperatura brusca, ela vai afetar diretamente na viscosidade do sangue. E esse sangue, ele ficará menos fluido. Uma consequência do ponto de vista fisiológico, é que o sangue ele vai oferecer uma maior resistência, ou seja, ele vai fluir menos, ele vai ficar mais viscoso, vai fluir menos pelo vaso. Isso acarretará em uma diminuição da velocidade, uma queda no fluxo sanguíneo, uma queda na pressão arterial. O coração, em contrapartida, ele vai ter que bombear mais rápido, vai ter que trabalhar mais para bombear mais sangue por minuto. É por essa razão que um dos procedimentos a serem feitos nessas situações é tentar manter o corpo do indivíduo, do paciente, aquecido
mais rápido possível para evitar essas complicações fisiológicas. Além de monitorar as funções vitais do paciente, o reflexo, se estado de atenção, o batimento cardíaco, pressão arterial e por aí vai. E por último, nós vamos falar da frequência. A frequência é uma variável que mede o número de eventos por intervalo de tempo. Qualquer evento que estiver sendo observado em um fenômeno natural, ele pode ser expresso em termos de frequência. A unidade de medida é dada em evento por segundo, que é Hertz ou Hz. O melhor exemplo para falarmos de frequência em biofísica é a frequência cardíaca. Enquanto a pressão arterial ela mede a pressão do fluxo sanguíneo exercendo nas paredes das artérias, a frequência ela mede quantas vezes o coração ele irá bater por minuto. A frequência cardíaca normal em repouso está em torno de 60 a 100 batimentos por minuto em um indivíduo saudável, adulto. Porém, ela pode variar com a idade ou se o indivíduo possui alguma doença cardíaca. Essa frequência ela pode ser também alterada em situações fisiologicamente normais, como, por exemplo, durante a prática de atividade física, que normalmente acelera os batimentos cardíacos. Quando nós encontramos com a pessoa amada, que nós liberamos alguns hormônios, do prazer, da felicidade, que acelera os batimentos cardíacos, em uma situação de tensão, sob estresse, e isso tudo é controlado pelo sistema nervoso e o sistema endócrino. Bom, depois de tudo isso que nós vimos na aula de hoje, eu encerro essa nossa primeira aula, nossa primeira conversa, e eu espero que você tenha gostado. Espero que eu consiga, de alguma forma, convencer você, futuro professor de biologia, que a física e a química são grandes aliadas nossas na compreensão do funcionamento do corpo humano e de qualquer outro ser vivo existente, qualquer fenômeno biológico que nós quisermos aprender. Não deixe de acessar o ambiente virtual, de participar do fórum de discussão, de anotar suas dúvidas, de postar suas dúvidas no fórum. Eu sempre vou colocar materiais complementares para leitura e listas de exercícios que irão também ajudar você a estudar o conteúdo das aulas. Na próxima aula, nós iremos trabalhar com mais detalhes com a dimensão da energia que ficou faltando a gente falar nessa aula de hoje. Eu desejo a vocês um ótimo dia, bons estudos e eu te encontro na próxima aula. Muito obrigada!